nós estamos organizando aqui. Nós estamos com um pequeno problema de delay aqui no nosso primeiro teste com o YouTube, mas acho que agora a gente está caminhando para dar tudo certo, tá? Então, pessoal, eu vou liberar o áudio do Cristiano agora. A gente estava com 2 páginas abertas, estava repetindo o áudio. Eu fui ali no computador, consegui resolver. Então, vou fazer a apresentação novamente dele, agora oficial, e vou liberar o microfone para ele, para a gente curtir essa palestra hoje, que tem um tema sensacional. Então, pessoal, esse nosso companheiro e amigo, Cristiano Pavan, é especialista em acupuntura e alternativas complementares na medicina equina, de cães, gatos, etc. Então, hoje ele vai falar de equilíbrio de sistemas orgânicos e muito obrigado pela presença de todos do Brasil inteiro. Nós, em nome do Grupo GEC, em nome da Fundação Educacional de Andradina, agradecemos essa oportunidade de estar com vocês, tá bom? Então, Cris, é com você e vamos curtir bastante. Obrigado. Então, boa tarde a todos. Primeiramente, gostaria de agradecer esta oportunidade de estar aqui para falar um pouco mais da medicina tradicional chinesa, da acupuntura e as suas técnicas empregadas para a melhoria no desempenho no cavalo atlético, como é esse ponto que nós iremos focar hoje, né? O equilíbrio desses sistemas orgânicos, né? Conhecido por Zhang Fu, que são relacionados com órgãos e vísceras. Também falarei um pouco dos meridianos, que são esses trajetos, né, energéticos, bioelétricos, para termos uma noção. E contamos também que no final tenhamos uma prática, tá? Hoje o dia aqui está bem chuvoso, tá? Vamos ver se tudo vai conspirar a favor para que nós tenhamos no final uma prática, tá? Então, como o professor João me apresentou, fui convidado também a participar do grupo GEC, que é um grupo de estudos, né, sobre equinos, juntamente também com a professora Daniela, né? Então é um grupo fantástico, que desde que nós acompanhamos, quando nós vamos provas de tambores, então é um grupo realmente bem ativo, bem dinâmico, né? Muito bom estar com esse grupo, né? Fazer parte, tá? Então, creio que eu vou começar já a falar sobre a apresentação, né? Então, a acupuntura e o equilíbrio dos sistemas orgânicos. Então, aqui nós vamos apresentar o Yuran e o Buriti, que são 2 pacientes equinos, né, que estão em tratamento. Estão dizendo a vocês que eles não são modelos experimentais, né, são animais realmente em tratamento, tá? Então, esse é a nossa cuidado também para dizer a vocês que não estão sendo modelos experimentais, mas sim animais pacientes que estão em tratamento, né? Então, Buriti e Yuran, eles têm uma história clínica aí, que o professor João, ele sabe melhor, porque o professor João está em contato muito maior com eles e que me passou esse histórico, para que nós fizéssemos aí um planejamento de quais seriam os acupontos, né, o tratamento de acupuntura mais adequado para essas enfermidades, para essas obstruções, né, que nós veremos um pouco sobre isso aí, o que causa as dores, o que causa os problemas osteoarticulares, musculares, tendíneos, né? Então, professor João, puder dizer como que o histórico de cada desse paciente aqui, o Buriti e o Yuran. Então, pessoal, esses pacientes, eles têm enfermidades diferentes, né? Nós temos aí o Yuran, que é o lado esquerdo, né, um quarto de milha. Ele tem um problema de conformação, né, isto genético dele, né, e ele acabou tendo uma atrofia do glúteo esquerdo. Então, esse foi o primeiro sinal clínico dele. Essa atrofia do glúteo esquerdo, ela acontece porque é uma região do músculo muito grande que tem poucos neurônios motores para comandar. Então, provavelmente, ele tem alguma lesão ali a nível de coxo femoral, isquio, pubis,
que é uma lesão mais interna, que a gente não consegue visualizar, né? Ultrassom, pela radiografia aqui. Então, a gente fez os bloqueios perineurais nele e a gente percebeu que ele não teve nenhuma resposta de melhora na claudicação por conta desse bloqueio perineural. E a partir daí, nós começamos a investigar mais profundamente e percebemos que ele estava sempre defendendo, com um pouco de dor desse lado esquerdo, e provavelmente essa lesão estava mais na parte superior, né? E como a gente não conseguia resolver com os anti-inflamatórios, nos esteroides, nós convidamos o professor Cristiano para tentar estabilizar, né? E através também de uns exercícios de mobilizações dinâmicas, tentar recuperar esse animal. Então ele sente dor, né, ao trote, ele sempre reclama, assim, mexe a orelha, balança o pescoço, com incômodo nessa região. E o Buriti é um caso de tendinite, né, que teve rompimento, né, de fibras do flexor digital profundo. Então, através da radiografia que a professora Daniela, a gente conseguiu identificar essa lesão, e também com termógrafo demonstrou um aumento de calor nessa região, e ele precisa, né, de um tratamento complementar para cessar essa dor e acelerar o processo de recuperação dele, tá? A gente convidou o professor Cristiano também para completar com as terapias complementares, tá? Então é isso. Ótimo, professor João, bem explicado. Então, nós temos pelas observações, né, então, o que está sendo acometido em cada paciente e qual que será o tratamento mais adequado para cada um deles. Então, dizer sobre, bem breve, uma introdução, que a medicina veterinária tradicional chinesa, ela tem mais de 4.000 anos, né, pelo uso, e a acupuntura contemporânea, ou seja, na atualidade, ela se especializou. Também teve a adição de novos conhecimentos, e com essa adição de novos conhecimentos, dá para se ter um entendimento melhor como as doenças aparecem, como são cometidas, que desorganização está no corpo, no organismo. Como se faz para você reorganizar, estabelecer esse equilíbrio? Então, a medicina veterinária tradicional chinesa com a acupuntura, ela continua ainda em processo de mudança, de crescimento, adaptável, efetiva para qualquer situação que seja preciso o seu emprego. Né? Então, entender as doenças na concepção chinesa é você entender uma manifestação que há de desequilíbrio no organismo. Então, entendendo essa desorganização desse equilíbrio, teremos que reorganizá-lo. E essa reorganização, a acupuntura, ela vai readquirir uma harmonia que está perdida. Como que nós faríamos readquiriríamos essa harmonia pela acupuntura? Pela estimulação dos pontos. Esses pontos são trajetos de energia que percorrem todo o corpo, todo o organismo, chamados de corpo esses meridianos. Os meridianos são esses trajetos de energia onde nós teremos os acupontos, ou seja, os pontos de acupuntura, onde nós iremos inserir as agulhas, onde nós iremos fazer terapias de ventosa, a ventosa terapia, a moxa-bustão, as farmacoterapias, né, que nós veremos depois como que é feito o emprego de cada uma delas, a eletroacupuntura, que também, no meu ver, eu uso muito a eletroacupuntura, que ajuda muito pela estimulação bioelétrica no organismo. Então, a doença ela é uma energia bloqueada. Então, quando nós estamos com doentes, ou com a região, ele está doente, é uma região que está comprometendo esse meridiano, os canais de energia, onde há uma influência de uma acidose. Então, uma região que tem um pH muito mais baixo, então nós temos que mudar esse pH. E estimulará os pontos, esses acupontos, que a acupuntura irá espalhar essa energia bloqueada, que está bloqueando. E haverá um reequilíbrio nesse funcionamento de todo o organismo. E como que a acupuntura vai agir? De que forma que ela agirá? Tem que ter um conhecimento, parte anatômica e também neurofisiológica, que nós saberemos a parte neuroendócrina, porque quando você vai
colocar uma agulha. Mas por que eu estou colocando uma agulha? Qual que é a ação dela? O que está agindo? Então, o sistema nervoso central, ele que estará sendo ativado para que haja um efeito melhor dessa acupuntura, dessa agulha, num determinado acuponto. Então, quando estimula os acupontos, a acupuntura vai estimular o sistema neuroendócrino, mais a modulação de energia eletromagnética, essa bioenergia pelos meridianos. Então, o sistema neuroendócrino, seja o hipotálamo, o eixo neurohipotalâmico, hipofisário, então ele estará realmente envolvido nessa repercussão, nesse efeito desejável da acupuntura. Os acupontos, eles possuem propriedades elétricas diferentes de outras áreas que estão perilocais, em volta dele. O que seriam essas propriedades? Tem menor resistência, tem diferenciais de potenciais elétricos. Eu não vou falar de cada um desses para não estender muito, senão entra um lado muito mais abrangente da neurofisiologia. Há uma condutância elevada, então, ou seja, assim, tem muita energia que possa ser liberada nesses acupontos, nesses pontos específicos, para que eu libere alguma substância neuroendócrina, parte endógena, como as morfinas, encefalinas, serotoninas. Isso tem padrões também de campos organizados, onde que vão organizar melhor essa condutância elétrica, essa bioeletricidade no organismo. Aqui, uma imagem mostrando a acupuntura e as suas técnicas para que você haja melhor sobre os acupontos. Então, da direita para a esquerda, nós temos as homotolias, que estão ali com géis, que é usada até essa emulsão, para nós fazermos as ventosas terapias, o álcool, para nós também fazermos desinfecção do local, quando vai usar uma punção, uma sangria, sempre está enluvado. Aí tem as ventosas, aí depois tem a moxa bustão, as agulhas, o aparelho, mais no canto esquerdo ali, de eletroacupuntura. Então, são esses métodos que são usados para você melhorar a qualidade de vida do paciente. Tirar essa estagnação, esse bloqueio que está comprometendo o animal inteiro, o paciente em ter um melhor desempenho, um desempenho atlético, no caso dos equinos. Os acupontos terão altas concentrações de terminações nervosas sensitivas, ou seja, é uma relação que está com relação com os plexos nervosos, os tendões, que estarão relacionados com as cápsulas articulares, os feixes musculares, porque as cápsulas articulares, quando tem algum comprometimento, quando tem obstrução, está estagnado na própria cápsula articular, nos membros. Então, nós temos que ter essa noção que as articulações estão comprometidas. Então, nós temos que desobstruí-las. Os feixes musculares, nós iremos melhorá-los, dando maior tonicidade. Os vasos sanguíneos também têm altas concentrações, dessas terminações nervosas. Nós veremos as vênulas, arteríolas, para que depois vá nas veias de maior calibre, fazendo também com que haja maior fluidez dessa linfa, do sistema linfático. O próprio periósteo. Aí nós veremos também como é a parte de condutividade também, em relação aos ossos, ao sangue, quando nós usaremos a eletroacupuntura. O sistema neuroendócrino. Então, como ele agirá na acupuntura? Então, energia bloqueada vai causar dor, tem mais ácido, tem uma região acidótica. Então, acidótica, eu terei ali maior níveis de magnésio, hidrogênio, cálcio. Então, a acupuntura agirá. Então, estimulando os pontos, os acupontos, você vai desencadear um processo de analgesia. Esses neurotransmissores, parte neuroendócrina endógena, que são a
a morfina, as endorfinas, são também encefalinas, serotoninas. Isso é liberado pela glândula hipófise, pela pituitária, que vai liberar essas endorfinas, que causará um efeito analgésico. E a dor, ela vai ser modulada por dois mecanismos, ou seja, vai ter uma frequência, um comprimento e uma amplitude desses mecanismos para que a dor, para que eu saiba, compreenda. Aqui, o encéfalo, né, onde teremos aqui telencéfalo, mesencéfalo, diencéfalo. Então, tem os sistemas para que você module essa dor, você tem os sistemas que vão suprimir essa dor no tálamo e no tronco encefálico, que o tronco encefálico, ele compreende aí o mesencéfalo, o bulbo e a ponte. E também os neurônios transmissores da substância cinzenta na medula espinhal. Então, no caso de uma compressão superficial na medula espinhal, caso o paciente tenha, o equino tenha alguma compressão na medula espinhal, pelo próprio encilhamento, que nós veremos depois até uma maneira de nós abordarmos isso, verificarmos, observarmos, para que também não só a acupuntura nós teremos que fazê-la, mas também fazer o manejo muitas vezes do treinador, do condutor desse paciente, temos alimentação, né, o ambiente que ele está. Então, no caso de compressão superficial, as vias sensitivas, então, quando elas são afetadas, são comprometidas, produz uma ataxia, uma incoordenação motora, então, está comprometido esse movimento completo que o animal possa exercer, principalmente equinos atléticos, equinos de competição. E as vias sensitivas, elas carregam informações proprioceptivas ao cerebelo. O cerebelo é que está responsável pelo equilíbrio. O animal está uma posição quadrupedal, onde que ele possa distribuir essas forças biomecânicas e ter um maior desempenho. E essas informações proprioceptivas, elas formam impulsos aferentes que são levados, né, são impulsos que nós veremos depois aqui, o estímulo sensorial, então é aferente, é ascendente, que são necessários para que coordene todo esse movimento muscular. E as vias motoras, que terá a responsabilidade desse movimento voluntário, da flexão, né, do membro e da extensão do membro, que vai sustentar a postura do corpo do paciente. Então, a acupuntura, ela tem que ter essa compreensão. Quando há algum comprometimento na medula espinhal, você compromete toda essa funcionalidade que o animal possa exercer de uma maneira mais completa, que você tenha esse desempenho favorecido, né? Aqui mostrando como que funciona esse arco reflexo, os dois tipos de neurônio, dessas fibras aferente e eferente, né, da inervação. Quando há um estímulo do receptor, eu vou ter uma ascensão, fibra aferente, que terá um neurônio sensorial, estará no axônio, que está na medula cinzenta, na substância cinzenta medular, retorna, ela há uma ligação com esse neurônio motor, que volta à parte efetiva e dá uma resposta. Então, ou seja, se há um estímulo da acupuntura, né, essa parte bioelétrica vai passar pela condução, sistema nervoso central, parte medular, vai voltar como eferente, ela vai descender e ter uma resposta muscular. A acupuntura, ela vai ativar o hipotálamo, a hipófise, que são relacionados com a parte neurológica, neurofisiológica, aumentando a taxa de secreção de substâncias como insulina, os neurotransmissores, os neuroendócrinos, os neurohormônios, as gonadotrofinas, que vão aos folículos estimulantes. Então, a acupuntura também ela age nisso, caso eu queira melhorar
a condução, uma ovulação de um equino, eu vou fazer uma acupuntura, farei uma acupuntura para que eu libere esses neurohormônios. Melhorar o fluxo sanguíneo, porque na acupuntura nós melhoramos o fluxo sanguíneo para que haja, nós chamamos de Shui, que é o sangue, e o Qi, que é energia, então um complementa o outro, para que haja a maior fluência, que flua melhor, que conduza melhor essa energia para todo o organismo. Estimulará a função imunológica, a acupuntura é usada, a hemopuntura, como eu uso também, em acupontos específicos, então nós estimulamos células mastócitos, linfócitos, aumentando a imunidade desse paciente equino. E a acupuntura tem efeitos sistêmicos. Então, após a inserção da agulha, eu vou ter interrupção desses estímulos, que vão persistir o efeito da acupuntura. Eu fiz a acupuntura, tirei o agulhamento, então, após a interrupção desse estímulo da agulha, eu vou ter, a acupuntura vai persistir. De que forma que ela persiste? Tá? Pelo efeito que você verá no seu paciente, que ele terá um alívio, uma tranquilidade, é bem notório. Nós mostraremos um vídeo aqui relacionado com ambiência e também do comportamento do paciente perante a eletroacupuntura. Você vê como que ele fica tranquilo, então o efeito é imediato. Né? Estão dizendo que a acupuntura ela tem um efeito prolongado. O acuponto é uma área tem uma alta concentração, ou seja, esse ponto de acupuntura, quando eu vou colocar a agulha, porque, eu coloquei a agulha, mas o que está acontecendo ali? Então, eu sei que tem alta concentração de mastócito, então são esses mediadores químicos que ajudarão também numa resposta imunológica, depois a parte plasmocítica, que eu não vou entrar, a parte hormonal. Tem vênulas, tem alta concentração de vênulas, capilares, arteríolas, ou seja, as vênulas são capilares muito pequenos, muito estreitos, de calibres muito fininhos, que depois eles vão aumentando para arteríolas, as veias. Os vasos linfáticos, que é importante para drenar a linfa, aumentar também a questão imunológica, e alta concentração de terminações nervosas. E o acuponto, esse ponto de acupuntura, é extremamente reativo ao pequeno estímulo. E esse pequeno estímulo que faz, ele tem acesso direto ao sistema nervoso central, quando foi colocado o estímulo aferente, quando há pelas fibras sensitivas, irá passar pela substância cinzenta da medula, vai para o sistema nervoso central, para o encéfalo, hipotálamo, a hipófise, volta para o estímulo, pelo neurônio motor, e há esse estímulo motor, onde que você fará, o animal sentirá, terá uma reação do efeito da acupuntura. Esse retorno à normalidade de uma doença, de um tratamento, eu fiz um tratamento de acupuntura, e como que volta essa normalidade desse comprometimento desse animal, desse paciente? Pode ser temporário, feito, geralmente por sessões, dependendo de como é o quadro clínico do animal, que ele se encontra, do paciente. Eu farei, quando é muito crônico, a cada 2 dias, 3 dias, aí eu vou estendendo esse tratamento, essas sessões, 2 vezes por semana, depois a cada 15 dias, Então pode ter um efeito temporário, ou também um efeito permanente, que você conseguiu, fez a acupuntura, o tratamento, pelos métodos de eletroacupuntura, ventosa terapia, moxa-bustão, sangria, autohemopuntura. Então você terá o implante de ouro também, que é um tratamento também adequado para equinos, que nós temos um resultado muito bom. Eu tive resultados muito bons com o implante de ouro. Então terá um efeito permanente da acupuntura. O animal não precisará mais partir por mais sessões de acupuntura. E terá só fazer o quê? Aí o treinador, o proprietário, o tutor desse paciente fará as questões com alimentação, com encilhamento, com a condução dele, realmente nas provas. Aí a acupuntura age como?
e você, depois de uma prova de tambor ou crunch, você faz a acupuntura para relaxar, que o animal se sinta bem quando ele vai fazer, é estimulado a fazer uma prova, e ele sabe depois, a parte psíquica, que ele terá uma sessão de acupuntura e terá um relaxamento. Então, eles são sabidos, eles sabem, têm essa noção. Aqui, tem essa imagem que eu extraí, eu fiz até um print screen de um software que eu tenho, que era para mostrar um equino, né, como que é o sistema linfático e o sistema nervoso dele, como que é essa ramificação, para ter noção como que é essa distribuição. Aqui vendo, é uma distribuição do sistema nervoso, olha como que está, né? Então, todo o canal, os olhos, é globo ocular, o canal medular, até a cauda equina. Então, onde que tem um comprometimento? Para se ver como que está inervado. Então, o que a acupuntura, ela terá uma condutividade, uma condutância elétrica para reorganizar esse campo. Aqui, mostrando o sistema linfático, onde teremos os gânglios linfáticos, também que ajudará toda essa drenagem, tá? Produzir também células imunológicas, que a acupuntura ela é muito usada para isso, para melhorar a condição imunológica também dos pacientes. Temos os métodos para estimular os acupontos. Falaremos agora. Então, por essa imagem aqui, estou fazendo uma inspeção, né, palpando para ver quais meridianos estão mais sensíveis, quais são os pontos que estão estagnados. Então, percorro todo o trajeto, como eu vou mostrar na prática, correr todo o trajeto dorsal, dos membros torácicos, membros pélvicos, e ver onde que está causando, o animal está sentindo mais dor. Né? Temos a técnica de acupressão, que é a pressão que é feita nos acupontos, nos pontos, e os animais, os equinos, são os melhores pacientes para demonstrarem onde que está sentindo a dor. Tanto relacionado com o local, como também com os órgãos internos. É feito por uma pressão positiva. Faça uma pressão positiva no local e ele vai representar, ele vai sentir, vai olhar para trás, né, mostrando, opa, tá doendo aqui, ó. Então você sabe onde que tá, né? Então pela movimentação, pelo arqueamento. E essa foi uma das primeiras formas de terapia de pontos, pela acupressão. E vocês também podem até fazer, tiver aí, pode algum ponto que você esteja, principalmente que nós estamos também bem, hoje em dia, nessa contemporaneidade, muito tensos, então principalmente a parte aqui do dorsal, né, pelo pescoço, fica bem tenso. Então pega um ponto, faz aqui assim, ó, a pressão, você vai ver que esse ponto realmente, né, tá dolorido. Então, se nós ficarmos fazendo essa pressão, essa acupressão, por uma questão aí de uns 20 segundos, depois você tirando, você vai ver que há uma melhora. Então, isso é a acupressão. Né? E também para dizer onde estão os pontos, caso não tenha uma agulha, pelo próprio dígito, que é as técnicas de Doin. Né? Temos outra técnica também de pressão positiva, que é as ventosas, o chamado de cupping. Usado, nós veremos depois em outros slides, a técnica também que chama, né, vai chamar o ácido, vou detalhar para vocês, como que ela age relacionado ao dia, tem experimentos, ainda não tem uma coisa bem clara, como que é a ação dela, mas por estudos, né, que ela chama muito o sangue para a região, né, então para melhorar essa circulação. Como nós vimos, os acupontos têm várias terminações nervosas, que estão vênulas, arteríolas, então está uma circulação, são microcirculações, então é uma vasta rede sanguínea, que nós usaremos para ajudar, para atrair, né, até metabólitos, toxinas. Então, a ventosa terapia também, ela ajuda a tirar as toxinas que estão também nos locais. Aqui foi uma imagem que nós colocamos do animal.
Miuran, que ele, vendo aqui do lado, né, pela imagem de vocês verão o direito, mas ao lado esquerdo dele, ele está um pouco caído, então a musculatura dele há um déficit muscular. Então, a ventosa terapia irá melhorar essa condição dos feixes musculares, trazendo mais oxigenação, oxigenando muito mais essa região, melhorando os ATPs, que são a adenosina trifosfatos, essa energia para a região dos feixes musculares e fazendo com que haja uma maior circulação e melhorando esse tônus muscular. Então, esse é o efeito da acupuntura, da ventosa terapia. Do lado direito, teve uma imagem que foi feita termografia, dizendo sobre como estão as regiões, né? Então, também é uma técnica muito valiosa, muito bacana também, que nós estamos fazendo, associando com a acupuntura, com as técnicas, e nós, mais à frente também, nós teremos outros trabalhos para mostrar para vocês, outros vídeos relacionados com a parceria das duas técnicas, essas duas associações. Aqui um pequeno vídeo mostrando para vocês a ventosa aplicação da ventosa terapia. Então, em volta, como é muito pelo, como não tem desprovido de pelo, ou seja, é muito pelo equino, nós temos que passar a emulsão de gel para que os copinhos de ventosa fiquem aderidos. Aí retira-se o ar, né? Então fica uma pressão positiva. No primeiro copinho que teve ali, eu coloquei um pouco de água, né, solução líquida, para mostrar como que está sendo extraído as substâncias também tóxicas, né? Então, esse próprio óxido nitroso, que é soltado, estudos mostraram isso, né? Outro método também para fácil estimulação dos acupontos, o agulhamento, onde foi feita setinhas, mostrando. Então, há uma grande variedade de tamanho de agulhas, tanto agulhas chinesas como agulhas coreanas, para os procedimentos e inserções, e como você vai manipular. Essa manipulação pode ser de tonificar esse ponto, você pode sedar esse ponto, então depende qual que é a tua ação, o teu objetivo, como que está essa patologia clínica desse paciente, né? Então, há um tempo de você proceder pelo agulhamento, e você pode fazer a cada 3 minutos, 4 minutos, mexendo nas agulhas para você tonificar ou sedar esse acuponto. Já na eletroacupuntura, não há necessidade de mexer pela própria eletricidade do aparelho, a condução elétrica irá fazer essa energia. Já o agulhamento em equinos e bovinos, usa-se as agulhas hipodérmicas, como no caso aqui dessa foto lá, também foi usada a agulha hipodérmica, é bem usada, não há nenhum problema. A agulha 38 você pode ser usada sem nenhum problema, e com bons resultados. Aqui tem uma imagem. Você vê que eu fiz aqui a punção, né? É a acupressão, para ver qual o ponto que tem uma vesícula biliar, aqui o meridiano. Então, você vai tonificando, mexendo para o animal, passando a tua mão, né, no glúteo dele, para ver quais são as regiões. Então, você vai passando, ele vai perdendo essa sensibilidade, vai melhorando a outra condutividade, né? Outro método que foi usado foi da moxa bustão. A moxa bustão, tendo as formas direta, que você é usado, você coloca ela na própria agulha, corta um pedaço da moxa, acende, põe fogo e vai esquentando a própria agulha no acuponto. Essa é a forma direta. E a forma indireta, você usa o bastão, como nós passaremos hoje aqui para vocês verem, bastão de moxa, né?
E a foto que tem, essa figura ao lado aqui, termógrafo, que era para ver como que é a ação dessa mocha, desse calor, né? Como que está sendo emitido esse calor de relaxamento. Porque quando você faz a mocha no animal, ele fica super relaxado, é muito tranquilo. O animal, caso venha, não só com uma dor local, como estão os pacientes aqui, mas também até para um relaxamento. O animal fez uma prova, o estimulou, fez uma andadura, uma cavalgada, então faz a mocha que relaxa, o animal fica super tranquilo. As imagens, então a imagem da direita, e nós vimos aí a temperatura aí acima de 150 graus saindo, tá? Esse é um bastão de mocha usado, né? E na foto à esquerda, a imagem esquerda, nós temos aí a temperatura aí em torno aí de 30 graus, que depois vai passar no animal e fica confortável, uma temperatura muito confortável para ele. Então, o bastão de mocha, ele subtrai essa quentura para a pele relacionada aí para uns 27 graus, 30 graus. Vou mostrar um vídeo. Gente, ó, que aqui, ó, nós estamos fazendo essa live hoje. Tá aqui super tranquilo, eu tô aqui no fundo aqui, ó, mostrando. Mostrando para vocês, e tá super tranquilo aqui, ó. Nós estamos na fazenda aqui, então os animais estão aqui vendo, passam algum, então é desse jeito que é gostoso de fazer, coisa ao vivo, as coisas ao vivo são isso, acontece isso, tá? Então aqui uma apresentação de como na mocha bustão. Passando, o animal fica relaxado, então a temperatura aí de 27, 30 graus, passando sobre todo o dorso. O importante também, como nós fizemos aí, como falarei mais à frente, a ambiência. O ambiente tem que estar super tranquilo, e nós trabalhamos isso. O animal, o paciente se sente super tranquilo. O equino, que é muitas vezes agitado, tal, ele fica super relaxado, super tranquilo no ambiente. Então, isso que nós temos que passar sempre para os tutores e também para o paciente, né? Então, a acupuntura, ela está relacionada a isso, é proporcional a esse um ambiente mais tranquilo, de boas energias, né? E com isso, boas energias, nós atraímos cada vez mais boas energias. Então, o ambiente favorece também ao tratamento. Esse é o paciente, o Buriti, né, passando para dar um alívio, né, toda essa musculatura. Como eu coloquei a mão para vocês verem que eu passei, né, então sentindo a temperatura, como que está, então é muita temperatura muito boa, é confortável, né. Buriti, ele tem um caso também que ele teve uma briga com outro animal, comendo um garanhão, e ele machucou a musculatura do pescoço. Então, e com isso você tem repercussão no membro torácico esquerdo, perto do casco, da sola do casco, né? Os tendões repercute. Então, por isso que a acupuntura, ela vai ajudar essa nova condutância elétrica e fortalecimento, né? Então, outro método para que estimular, que também eu gosto bastante, é da eletroacupuntura. Ela é uma passagem de corrente elétrica também pela agulha. Nós colocamos os jacarezinhos, né, nas agulhas, que passará essa corrente elétrica, essa condutância elétrica, essa bioeletricidade. E com isso vai ser escolhido que forma que eu quero essa onda, que formato que vai ser essa onda, a frequência e a intensidade dessa descarga elétrica para esse acuponto, para esse paciente. Como que eu quero? Se eu quero realmente harmonizar, se eu quero tonificar essa região, então eu vou colocar de meio a 5 Hz. Se eu quero uma região mais harmônica, então quantos os hertz
essa frequência, essa intensidade, me dirá como que eu quero a resposta, como que eu almejo essa resposta bioelétrica no organismo. E isso vai definir o tipo de efeito que será atingido. É um vídeo mostrando para vocês, dá para que vocês ouvirem também. Gente, ouvem esse sonzinho que está ao fundo aí, ó. Então, uma musiquinha bem leve, bem tranquila. Então, essa é a ambiência correta, gostosa para se ter. Tô com duas figuras aqui, ó, dois Border Collie que estão aqui do lado, aqui, acho que estão latindo, então elas estão super tranquilas. Então, ao vivo é assim, gostoso, tá na fazenda, lugar bem tranquilo, né? Então são pontos, então são... Vou colocar umas agulhas menores aqui, né? Mas ele vai ficar incomodado também. Embaixo. Agora, estão sendo feitos aqui a eletroacupuntura em pontos, então serão feitas sessões, que é muito incipiente, ou seja, está bem no início do tratamento desse paciente equino, tá? Então, eu fui comunicado pelo professor João, também pelo tutor aqui, vocês, o dado, né? E para que nós pudéssemos reabilitá-lo, esse paciente. Então, ele precisará de mais sessões para fortalecer essa região, para melhorar, né? Animal que manca muito, porque ele teve essa briga com esse outro garanhão e machucou esse feixe muscular, que ele tem esse alongamento desse feixe muscular repercute no membro torácico. Ele está com problema no membro torácico esquerdo. Então, irá fortalecer essa musculatura com eletroacupuntura, moxa bustão, né? Então, depois eu trarei para vocês também o efeito disso, né? Desse tratamento completo. No caso, será feito sessões, como nós estamos fazendo aí, a cada 3 dias, né? Outro método para você estimular os acupontos, os implantes. Então, isso é um procedimento cirúrgico ambulatorial, né? Toda uma técnica relacionada com enluvamento das mãos, esterilização, são pequenos glóbulos de ouro de 28 quilates, onde irá permitir que haja uma melhor condutância elétrica. E o ouro, nesse caso, que eu uso, ele neutraliza cargas elétricas negativas, que o ouro, ele é positivo, ele é uma carga elétrica positiva. Então, o ouro, ele vai ajudar a tirar o cálcio, o magnésio, o hidrogênio, toda uma região acidótica, então uma região onde sente dor, né? Então, o implante de ouro, ele tem o objetivo de estimular, ter uma estimulação prolongada ou até permanente. Então, o animal fez o implante de ouro pelo resto da vida, né? Dizer para vocês também, a gente é muita dor, como nós, né, acupunturistas, eu fiz em mim um implante de ouro, né? Aí tem, porque não é o correto nós fazermos em nós mesmos, porque a própria energia, né? Então, eu tenho um colega médico, e ele fez o implante de ouro em mim, no meu joelho, que sentia dor, eu fiz nele. Então, isso que é bacana. Então, tem um efeito, é muito bom, tá? E realmente eu tenho o ouro implantado, tá? Aqui, foi há um tempo, aí o professor João, estamos eu aí, essa égua do lado é a Pepson, é uma égua quarto de milha, ela estava bem judiada, porque o proprietário usava ela muito para fazer as corridas, né? E quando ela não estava produzindo adequadamente, tendo um bom desempenho, injetava corticoides nas articulações.
Então, as articulações, acabou com as articulações dessa égua, né? Então, para isso, nós usamos a implantação de fios de ouro, glóbulos de ouro, e tivemos uma repercussão, a questão aí de 20 dias, a melhora. E dizer para vocês, eu tenho as radiografias com os implantes de ouro, mas eu não achei, porque está no arquivo, né? E está até no hospital veterinário, então está junto lá com os arquivos, RAs, né? Mas tem a melhora toda, atraindo, depois nós fizemos os controles, as radiografias controle, vai vendo a diminuição, vai se vendo diminuição dos osteófitos que são formados, você diminui a calcificação local, e a densidade vai diminuindo, aí você vê uma melhora do quadro clínico do paciente e o próprio paciente. Então, onde ele ficou muito agradecido por nós, que eles iam até fazer uma eutanásia nessa égua, né? Então, eu e o professor João fizemos esse trabalho bacana, e na época também eu fiz nessa égua e fiz também num cachorrinho sequelado de sinomose. Também está ótimo, né? E até dizendo que esse trabalho que nós fizemos aqui na Fundação Educacional de Andradina, Faculdade de Ciências Agrárias, foi parar na TV Tem, e depois a TV Tem foi feita uma reportagem conosco desse trabalho e foi para o SBT, até o Jomir Betting que fez a apresentação disso daí, tá? E eu tive ainda mais oportunidade desse implante, dessa técnica feita, uma senhora lá de Porto Seguro assistiu a reportagem, entrou em contato com o hospital veterinário, aí eu contato com ela gostaria que eu fosse para lá, para Porto Seguro, para fazer os implantes de ouro, tratamento de acupuntura nos animais dela, né? E fui para lá. Foi uma oportunidade ímpar que eu tive, né? Aí como que tá? Estava bem inchado, né? Boletos, quarto, muito comprometida. Mas ela está bem, graças a Deus, muito bem. Outro método também usado para estimulação dos acupontos são as injeções. Elas vão manter um estímulo por período mais prolongado. E também eles vão potencializar o efeito de uma substância utilizada, né? Que se utiliza muito tem uma injeção, pode ser a tiamina, vitamina B1 mesmo, que ela é irritante, é mais do que a cianocobalamina, que é a B12. Então a tiamina ela irrita mais o acuponto, e irritando o acuponto vai estimular, né, esse acuponto. Então você tem um efeito também desejado por substâncias. A própria ozonioterapia usado também vai ajudar muito nessa região, né, ozonizar. A hemopuntura eu uso bastante também para ajudar a questão imunológica, EPM também, que a mioencefalite protozoótica, né, protozoária em equinos, transmitida pelo gambá, também usada, muito boa também para você potencializar um efeito desejável, efeito positivo. A fitopuntura, feita a partir de ervas, então a quantidade é muito pequena, ínfima, para que você obtenha um resultado favorável. A homeopuntura, a parte da homeopatia também usada em doses pequenas, colocando nos acupontos, você terá um resultado muito melhor, em questões aí de produção ovariana, espermática. A própria hemopuntura, que é a própria injeção de sangue nos acupontos. É feito também, tem um trabalho que eu fiz também, os animais equinos também eram transportados, né? De vez você sedar um animal, um equino, para fazer um transporte, tem um acuponto, que é o B1, que é na parte aqui do olho, aqui na esclera, que você injeta a quantidade de sangue, o animal ele cai, ele fica tranquilo, então você pode fazer um trajeto no trailer com ele bem tranquilo. Então, você evita fármacos adicionais, né? E você não vai ter efeitos indesejáveis. E a farmacopuntura, em termos de fármacos, para que você melhore a produção. Tendo a produção gonadotrópica, temos de hormônio, luteinizantes.
para fazer questões aí até de transferência de embriões, para melhorar a fertilidade do paciente. E a sangria também usada em quadros de dor aguda, em quadros febris, né? Então, que será usada quando há uma estagnação. Então, dos meridianos, são os pontos TING, chamados, são parte dos cascos, né? Ali nos boletos. Então, se usa a sangria. É bem notória. Você faz a sangria, questão aí de 15 minutos, tem uma resposta muito favorável do animal. O equino responde muito rápido. Tentando mostrar esse quadro aqui, da coisa. Estou fazendo o toque, né, com pressão passando em todo o meridiano do equino, aí no Vanamão. Dizer para vocês que, aí, quando nós estamos todos também de máscara, por causa do próprio Covid, as imagens que vocês viram antes aí, que nós estávamos sem máscara, porque foi bem antes da pandemia, tá? Que eu tinha já uns vídeos já gravados, tá bom? Mas cuidado, fazendo a parte séptica do local, como se vai fazer uma sangria. Então, quando o paciente equino está com muita dor no local, e é difícil até você passar fazendo sepsia. Ele não deixa, ele está muito sensitivo. Então, uma região está acidótica. Então, ali onde que eu estou fazendo a limpeza, tem os pontos TING. Ele já sabe, alguma coisa acontecer. Então, eles são bem... Por isso que quando pode também tampar os olhos, alguém ficar na frente também dele, né? Vai fazer um agulhamento. Aí que vocês veem aqui, à esquerda, tá a Tamires, uma futura médica veterinária. Ela faz parte também do grupo do JEC, e ela está com um aparelho com termógrafo também para... Nós estamos vendo também qual que é a onda de calor dessa região. Passa. Foi conseguida a punção, técnica de sangria. Aí fez o ponto TING, um sangue que sai, um sangue mais viscoso, demonstrando que uma região está estagnada, né? Então, não uma fluidez. Até uma observação do acupunturista, do médico veterinário, com relação a como que está o quadro do paciente. Então, ele está num fluxo, né? Então, mais bloqueado, é mais denso. Então, uma região que estava acidótica, que precisa realmente dar uma melhorada nesse quadro. O diagnóstico na medicina tradicional chinesa, ela tem base nos sinais e nos sintomas, que nós chamamos de propedêutica, né? Que eles vão refletir as condições dos sistemas internos, como até o tópico da nossa palestra aí, essa harmonização e organização dos sistemas orgânicos, que os acupontos estão relacionados também com os sistemas orgânicos. Quando nós fazemos acupressão, nós vemos também que muitas vezes pode estar a dor local, ou esse ponto pode estar relacionado também com algum órgão ou alguma víscera representar, tá? Com alguma disfunção, tá? Orgânica, não só local. Então, há uma interpretação desses resultados. Então, pelos sinais e pelos sintomas, nós veremos como é o diagnóstico na medicina tradicional chinesa,
E nessa interpretação, nós veremos qual que é a melhor técnica a ser usada e quais são os acupontos, para que melhore esse desequilíbrio energético. Então, é importante observar os sinais externos para que se identifique a causa dessa desarmonia no sistema interno, ou seja, no Zhang e Fu, nos órgãos, assim, nas vísceras, que é Zhang, e Fu, que são os órgãos. Coração, rim, baço, pâncreas, intestino delgado, intestino grosso, bexiga, né? Triplo aquecedor. Então, os fundamentos do diagnóstico na medicina tradicional chinesa tem 4 métodos: pela aparência, pela observação, pela audição, né? O olfato também, nós sentirmos como que está, chegar perto do animal, né? Na olfação, perto da boca, sentir como que está, abrir o queilo, né? A bochecha dele, né? Anamnese, junto com o tutor, junto com o treinador, e a sensação, que é a palpação, palpar, né? Esses acupontos, os meridianos. Então, algumas orientações para que seja aplicada a acupuntura. Tem que se evitar fazer acupuntura imediatamente depois que o animal ingerir muita comida, né? Porque o que acontece? O sangue estará todo repleto a parte de digestão, estará mais nos órgãos internos, tentando manter essa energia que veio da alimentação, né? A gente chama de pré-celestial, né? Vem na alimentação, caiu no estômago, vai ascender para o coração, pulmões, vai voltar, vai descender, eliminar pelo intestino essas toxinas e pela urina. Então tem que se evitar imediatamente fazer após a ingesta de alimentos, para que nós obtenhamos uma melhor resposta da bioelétrica. Depois também de qualquer exercício intenso, que o animal não esteja cansado, com isso ele não vai responder adequadamente, vai estar apto para responder. Evitar também fêmeas gestantes, ter acupontos que não se pode fazer, porque você pode causar um aborto, né? Pode ajudar nas contrações uterinas. E também, quando o animal não pode ser atendido em um local no qual se sinta calmo, tranquilo. Então, a ambiência é muito importante, que você faça a acupuntura, para toda essa energia também estar voltada e favorecer ao teu resultado. E também o acupunturista tem que estar bem, para também ele passar essa energia para as agulhas. E para que você possa observar também como serão as próximas sessões de tratamento. Aqui é um vídeo mostrando como que é essa ambiência. Agora vocês ouçam a música de fundo. Olha como que ele está. Olha o relaxamento. Olha como que ele está, oxigenando. Vocês vão ver, não é só ele que está assim não, viu? Vamos dando uma olhada. Hã? Onde que eu vejo aqui? Que eu segui o som, onde que eu faço agora? Aqui de novo? Onde você desligou, você liga. Não. Ixi, cortou de novo. Olha como que ele está. É bem tranquilo.
Olha a musiquinha, ouça a musiquinha de fundo, hein? Olha só. Todo mundo relaxa aí, ó. Ó, você vê. Olha, ó. Olha só. Olha o que acontece numa sessão de acupuntura, de eletroacupuntura com a música dessa. Ai, ai. Então, essa ambiência e a postura do paciente mediante aí a técnica. Aí tem esse modelinho, né, que eu tenho aí, do equino, né, que mostrando também alguns acupontos, como são o sistema interno, né, o Zangfu, de vísceras e órgãos. Aqui mostrando quais são os meridianos que são ditos aí, né? Então, a base nós temos aí, em termos de, que estão nos meridianos, mais de 350 pontos, acupontos, fora os pontos extraordinários, né? Então, há uma vasta rede, como nós vimos antes ali, naquela imagem do software, de ramificações do sistema nervoso agindo no organismo, né? Para que tenhamos esse reequilíbrio fazendo umas sessões de acupuntura. Fazendo uma sessão de acupuntura, provavelmente na outra sessão eu não usarei os mesmos pontos, tá? Então pode ser que troque. Então cada sessão há uma reavaliação desse paciente, né? Aqui foi um trabalho feito também de acupuntura, da autohemopuntura, ou seja, a injeção de sangue nos acupontos após a orquiectomia, ou seja, a cirurgia de castração de cavalos de carrinho, charreteiro, né? Então, fizeram esse relato, então, após a orquiectomia, a castração desses cavalos, viram que teve melhor quadro, uma resposta imunológica, menos processo inflamatório, menos uso de antibióticos e de analgésicos anti-inflamatórios. Por quê? Os analgésicos endógenos foram liberados, as endorfinas, né? Então, isso garante, né? Então, como está ali, vê o ponto, tá escrita pela letra GV01, então é o VG, que é um meridiano vasogovernador. Então, esse ponto fica entre o ânus e a cauda, tá? Então, se coloca ali a agulha, né, injeta-se sangue, faz a hemopuntura, ou também injeção de fármacos, né, para que melhore o estado imunológico. Então, ajuda e muito, muito esse ponto. Muitos pontos para aumentar a parte imunológica. E a acupuntura aplicada na medicina esportiva equina, então ela tem que ter um entendimento. Então, a acupuntura mais o encilhamento, mais o casqueamento e as técnicas de montaria vão favorecer esse melhor desempenho atlético. Então, a acupuntura sozinha não terá um efeito satisfatório. Ela é conjugada, então, até com o próprio encilhamento. O encilhamento, a professora Daniela fez com termógrafo, né, as análises para ver das células onde que estava tendo uma pressão maior sobre a lombar dos equinos. Então, isso é importante, porque cada equino de provas, ele teria que ter um encilhamento próprio, né? Então, teria que ser pessoal, né? Então, e o casqueamento para ajudar, né, nisso, para ter maior aprumo, não forçar para que o animal não penda a energia, né, a biomecânica não seja alterada. E a própria técnica de montaria. Então, o desempenho atlético, ele é melhorado nesses 3 fatores, esses 4 fatores: acupuntura, encilhamento, casqueamento e as técnicas de montaria, porque um baixo desempenho, o animal terá dor lombar, é muito notório, por isso que faz a acupressão, os pontos, né, de acupuntura, vai fazendo a acupressão, passando sobre tanto a cervical, a lombar, sacral, os glúteos, você terá um diagnóstico da dor, ela é notória. Então, o mau desempenho do encilhamento, casqueamento e a técnica de montaria vai desencadear uma dor.
Então, que se compreenda esta relação entre os órgãos internos. Ele vai auxiliar na seleção dos pontos, ou seja, dos órgãos, coração, os pulmões, os rins, a bexiga. Então, cada órgão tem uma energia que não vou abordar tanto, senão fica muito prolongado, é yin e yang, né? O lado mais negativo para um lado mais positivo, um lado mais claro, um lado mais escuro. Então, é a esse equilíbrio, tá, que você tem que fazer dos órgãos internos para que repercuta na pele, no externo, a parte fenotípica, né, do animal. Né? Então, como a acupuntura, a medicina tradicional chinesa, fala pelo Tao. O Tao é a simbologia do Yin e Yang. Tá? Um complementa o outro. E que vai auxiliar, tendo essa compreensão, o tratamento das lesões esportivas. Para onde que eu tenho que saber mais? Se algum comprometimento do órgão relacionado com o fígado, o GAN, eu tenho que melhorar a questão muscular, vesícula biliar, tendínea, músculo tendínea. Então, eu tenho que ter essa compreensão, né, dos órgãos internos para que eu faça um melhor tratamento, um diagnóstico e um melhor tratamento. E que eu tenho um prognóstico melhorado. Aqui mostrar para vocês a maneira de se observar um cavalo em treinamento. Então, pela essa observação, pelo cavaleiro ou pela amazona, você vai saber, você vai dizer, vai elaborar melhor o teu tratamento, dizendo como que está a andadura desse animal, como que ele está do seu lado virando para o lado esquerdo, lado direito, como que está a cervical, e o animal ele demonstra a própria estação, né? Então, para vermos, compreendermos o encilhamento, como que está sendo feita a montaria, né, animal. Então, isso tudo para nós vermos se há necessidade de alguma correção, né? Então, isso é importante. O médico veterinário acupunturista observar aí, em loco, e que o tutor ou treinador possa colocar em atividade esse animal, para que possa ter ou não alguma alteração de manejo. Na medicina tradicional chinesa, as lesões causadas por esportes vai resultar num estresse acumulado, que vai sobrecarregar os tecidos, então vai se enfraquecer os tecidos. Então, há uma sobrecarga. Então, acontece muito. Então, em estudos, em 85% a 90% dos problemas relacionados com equinos de esporte estão relacionados ao encilhamento, à montaria, à própria alimentação, ao manejo, e com isso enfraquecerá esses pontos, como nós estamos fazendo aqui no paciente, fortalecimento, que é o Yuran, o garanhão, para fortalecer a musculatura dos posteriores, né? Então, que ele perdeu muito. Então, fazendo, como mostrei para vocês, aquela ventosa terapia, para que nós atraiamos mais sangue, né, essa rede vascular, e que tenhamos também tirar todas as toxinas do local, né? Flua melhor, há um fluxo melhor sanguíneo, desse ti, dessa energia, desse shui. Também, você compromete o animal estando com dor, estando com os tecidos enfraquecidos, você comprometerá também o sistema imunológico, você vai debilitar o animal para que ele seja uma porta aberta para outros tipos de bactérias, vírus, temos de protozoários. E o estresse causado por viagens,
por dietas, pelo manejo e pela própria dor, o animal apresentará uma sensação de depressão, dizendo também depressão, pode ter medo de de agir, ir numa pista, fazer melhor desempenho, né? Então, isso o animal ele fica retendo. Então, por isso que quando o animal tiver importante, a pessoa que está, o treinador, colocar, encilhar, montar nele, ver se ele estiver refugando algum movimento, vamos analisar isso aí, chama o acupunturista, o médico veterinário que fará o melhor diagnóstico. O animal pode também ficar raivoso, está sentindo dor. Quem não sente dor, que não fica com raiva, não fica com, né, meio estressado. E a própria preocupação, né? O animal pode estar no lugar, muitas vezes se tem aquele horário que ele sabe que vai pegá-lo para fazer o treinamento, então ele já fica, aumento de cortisol muito maior, muito mais alto, né? Então o animal, pela preocupação de sabendo que vai manipulá-lo, então tem essa sensação. Então tudo isso tem que ser observado. Então a acupuntura, as principais indicações são muitas, né? São para os transtornos osteomusculares, doenças articulares, degenerativas, doenças endócrinas, doenças digestivas, doenças dermatológicas. As doenças dermatológicas eu uso muito a hemopuntura para aumentar a questão imunológica. Distúrbios reprodutivos, as próprias afecções neurológicas, as afecções neurológicas como eu peguei um caso de EPM, que encefalite protozoária equina, né, transmitida pelo Edeophilis, que é o gambá, né, que vai causar essa incoordenação motora. Então, a própria acupuntura ajudou muito, melhorou muito esse equino. Vocês verão um relato do tutor. Auxiliar numa recuperação pós-cirúrgica, como nós vimos aí nos equinos de charrete, né, de carrinho, que fizeram após a orquiectomia, fizeram a hemopuntura e tiveram um retorno muito bom, um pós-cirúrgico muito melhorado. As vantagens do tratamento de acupuntura é se retirar a dor, estabilizar a energia de vísceras e órgãos, ou seja, o Zhang Fu, promover o maior conforto e a melhora da qualidade de vida do animal. Então, o importante é o seguinte, que você traga o bem-estar para o animal, né? Que você veja nos olhos, eles demonstram muito bem nos olhos, não só em equinos, em qualquer animal. Então, analise os olhos, e pelos olhos você verá como que ele está. Então, o olho menos brilhante, quando você está com dor, quando você alivia essa dor, faz um tratamento de acupuntura e tal, você vê retornar essa lubrificação oftálmica. Observem isso. Aqui é o Zap, é o outro paciente. Então, além da técnica de acupuntura, nós fazemos também a técnica de alongamento, que vai ajudar e muito, favorecer muito, né? Quem faz muito essa técnica também que ajuda é até o professor João. O professor João pode até dar uma falar um pouquinho também sobre isso aí, né? Aqui, ó. Passar. Professor João. Então, pessoal, a gente tem o hábito de fazer nos animais, e esse animal aí está com dor, né? E que ele era novo no trabalho e ele ainda estava com o longíssimo dorso, multifídos pouco trabalhado, né? Então, quando começa no treinamento intenso, esses animais normalmente sentem dor, né? Porque o exercício, o treinamento vai intensificando, né, essa dor dele. Então, o exercício ele fortalece, né, ele dá uma melhorada nessa flexionada, né, nessas fibras musculares ali e ajuda bastante o animal no pós-treinamento. E assim, quando o músculo está fortalecido, né, a gente previne a dor. Então, se a gente fizer pré-treinamento, ou quando o animal estiver começando o treinamento, fizer esse exercício, ajuda muito. E a acupuntura, no caso, que sempre colabora para controlar a dor dos animais, né? Então é isso, Cris.
Tá bom. Então, obrigado. Aqui nós teremos uma fala, né, do tutor, né, dos cavalos. Eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção nos dizeres. Pessoal, tudo bom? Eu sou Eduardo Aik, o pessoal me conhece mais como Dado. A gente tem um centro de treinamento, uma escola de equitação. E eu queria falar rapidamente sobre a acupuntura, né, e também agradecer sempre a parceria do GEC, da FEA, do João, da Tamires, do Cristiano. A gente teve duas experiências muito legais com a acupuntura aqui, na Cavalgari. Um foi um potro jovem ainda, inclusive era chucro. Esse potro veio de fora, era um potro fantástico de documento de corrida. E um filho do Fischer Dash, direto. Um potro que teve não sei dizer para vocês um nome científico da doença, mas o pessoal conhece como Guillain-Barré. Foi muito intensa a forma que a doença afetou a esse potro. Os membros traseiros dele, ele não conseguia se apoiar. E era curioso que quando ele conseguia sair em movimento, ele inclusive conseguia correr. Mas na hora dele parar, ele ia meio caindo com a cadeira e chegava até quase a sentar. E a gente tentou muitas opções, assim, muitas situações com remédios convencionais e tudo mais, mas que a gente conseguiu recuperá-lo, ele chegou a conseguir cruzar e a reproduzir, né? É uma doença que não é transmissível, né? Através da reprodução. Então ele chegou a cruzar ele tudo. E foi através da acupuntura. Foi quando eu tive a grata satisfação, a oportunidade de conhecer o Cristiano. Ele fez um trabalho assim que eu achei muito interessante. As primeiras vezes que a gente fazia as sessões do cavalo, a gente colocava ele num tronquinho de contenção. E as primeiras sessões, se olhava embaixo, tinha uma poça de suor dele. E isso era o efeito da ação das agulhas da acupuntura. E com algumas sessões ele já conseguiu caminhar de uma forma muito mais segura, mais firme, e a partir daí ele veio evoluindo ao ponto de conseguir subir e cruzar uma égua. Quer dizer, ele teve suficientemente um desenvolvimento muscular e neural que ele conseguia fazer o movimento, se suportar. Ele era um cavalo grande e ele conseguia cobrir, e teve força para cobrir as éguas e tudo mais. Foi muito legal. Eu sempre fui adepto de experiências alternativas, mas isso realmente sim, me marcou demais. E a partir daí, sempre que a gente tem alguma coisa mais grave e que é possível o Cristiano estar conosco aqui, a gente requisita o Cris aqui. E eu queria dar um relato, não sei se vai conseguir colocar aí, uma imagem de um cavalo, que é o xerife do Upcat, um cavalo nosso que umas 2 semanas antes do Campeonato Nacional do ano passado, de 2019, esse cavalo começou a ter uma dor lombar muito intensa. Os treinamentos estavam muito intensos. Ele é um cavalo que faz ranch, timpene, faz tambor. Ele ia correr ranch só e timpene no Nacional. E a gente, né, muitos cavalos para mexer, e a gente pegou firme no treinamento. E ele teve essa dor lombar e não passava essa dor lombar, e a prova estava chegando. E nos campeonatos oficiais da BQM você não pode aplicar nenhum remédio no cavalo antes de uns 30 dias, porque aparece no doping, mesmo que não seja um remédio de doping, só de ser um remédio alopático você é desclassificado. E aí a gente falou, putz, o que nós vamos fazer? Aí conversei com o Cris, ele veio. A primeira sessão que ele fez, o xerife, cara, ele se contorcia todo, sentia muita dor. Na segunda sessão, a gente já não precisou amarrar ele, a gente só segurava. E a terceira sessão que o Cristiano fez foi na porta do nosso barracão, com ele solto, pôs as agulhas, ele já não sentia dor. E o resultado, se der tempo de colocar a foto, vocês vão ver. Aí ele no painel de premiação da BQM, ele ganhou 2 categorias no ranch e 2 categorias no timpene. Então, assim, a minha experiência com a acupuntura, o que eu posso dizer é que é uma opção fabulosa. Tem os outros animais que estão trabalhando com ventosa, com moxa, com tudo mais.
se vocês tiverem oportunidade, desenvolvam esse trabalho também, porque com certeza faz muita diferença para os animais. Valeu? Espero ter ajudado. Um abração para todos. Então, dizer para vocês, eu fico também bem emocionado, porque é uma questão assim, o Dado é um cara fantástico, sabe, assim, que eu conheci todo, o João, o Tamires, esse trabalho que a gente faz, né, e ele me chama quando tem algum problema aqui relacionado com os equinos, né, então, assim, é muito bom estar aqui e poder colaborar, né, que você melhora a questão do animal, para que o animal tenha até condições de ganhar, ganhou 2 provas, então, como o Dado falou, não pode ser usado nenhum tipo de químicos, né, fármacos aí, que será visto, pego no doping, né. Então, chamou, foi feito as sessões e tal, e depois você vê que o animal, o equino, né, o paciente aí, pelo desempenho atlético aí, ganhou 2 provas. Então, aqui, lado direito, esse aí é o xerife. Esse cavalo é o que ganhou as provas da BQM. E graças aí à acupuntura, né, ao trabalho aí desenvolvido, né. Então, é muito emocionante, é muito bom poder colaborar, né, passar conhecimento. O que se conclui? Que a acupuntura é uma somatória de conhecimentos, onde que se vai visualizar e vai se elaborar um tratamento mais eficaz para cada moléstia. Então, cada moléstia terá um tratamento eficaz. Que a medicina tradicional chinesa, com conhecimento neurofisiológico, há-se uma compreensão melhor de padrões, dentro dos padrões científicos, tá? E muitos ainda para que se estudar, muitos ainda para que se buscar de conhecimento, né? Então, eu digo para o Grupo GEC, quem queira, nós estamos de portas abertas, quem queira realmente participar, possa fazer trabalho, desempenhar artigos científicos, tô aqui aberto, né, disposto a compartilhar, né, e que possam fazer parte de uma família, tá bom? Então, mas eu agradeço muito mesmo a vocês estarem até aqui, nesse tempo aqui conosco, né, e passaremos agora para ver a prática, ok? Então, mais, vamos pela prática. Bom? Gente, então, essa foto, o Grupo GEC, esse pessoal é maravilhoso, né? Nós somos uma família aí da Faculdade de Medicina Veterinária de Andradina, uma turma bem empenhada, gostaria de agradecer por fazer parte, eu, professor João, professora Daniela, e toda essa turma aí. Aí nós estávamos numa prova, atendendo, né? Pessoal muito animado, a prova aí de tambores, né? Então, muito obrigado. Vai ter a prática agora, aqui? É. Avisa aí. Aqui.
o bastão de moxa, onde que nós colocamos aqui a moxa. Então, essa é a forma indireta de se fazer, a moxa bastão. Aqui são as agulhas pura. Então, as agulhas têm vários tamanhos, diâmetros também são variáveis. Para que eu possa fazer computar, colocar o agulhamento, depois eu posso fazer a forma direta, coloco o pedaço da moxa, aí eu posso acender, né? E que ela vai esquentando e vai passando essa energia para o acupunto. Depende do tratamento que será feito. Pode ligar aqui, né? Vai vendo mais um baixinho lá. Tamires, mostra os nossos amiguinhos, estavam aqui, ó, aquela hora que foi numa festa, ó. Olha quem são, ó. Vem aqui, que é. Senta aí. Dá patinha aqui, pessoal. Vocês vão fazendo sempre o toque. Então, a acupressão aqui são pontos. Nós vamos vendo, está sentindo no bar, um giz no torso. Uai, ele não está mostrando tanto porque nós fizemos uma sessão nele, faz 2 dias. Tá? Ele estava todo completo, o que você fazia, ele curvava. Tá? Agora você passa para bem melhor. Então, o bastão, moxa. Então, como na termografia, nós vimos que pode mais de 150 graus o calor. Passando para dar uma temperatura mais cômoda para o animal, de alívio, então em fase de 27 a 30 graus. Então, isso vai dando uma comodidade, aliviando. Tem uns que chegam até bocejar.
Fala o que você vai fazer. Fazer o agulhamento. Então, as agulhas pretuinos são mais compridas, né? Essa é uma agulha chinesa. Peraí que eu vou filmar de perto. Um pouquinho. Tô filmado aqui, tá? Depende do agulhamento, eu cedo e eu tonifico, né? Então, a cada 3 a 5 minutos eu vou movimentando, caso eu não tenha o aparelho de eletroacupuntura. Mais uma, 6. Então, faço o agulhamento. Gente, ó, eu agradeço muito a participação, vocês terem esperado, nos assistido, né? E dizer para vocês que mais à frente nós teremos mais novidades para vocês, né? Mais vídeos. Agradecer ao professor João, a Tamires também, que é uma pessoa fantástica, que agrega muito ao GEC, isso, e toda a família GEC. Pessoal, tem 3 perguntinhas para você lá. Se quiser fazer pergunta, quem quiser fazer pergunta, então, pessoal. Tem pergunta também. O Cristiano vai começar as perguntas. Então, rapidinho, mais algumas perguntinhas para finalizar. Tá bom? Eu vou pegar as perguntas. Aqui só tá. Pessoal, então agora a gente vai começar a realizar as perguntas, tá? Só mais um minuto, que o professor Cristiano foi se posicionar para poder responder vocês. Então, pessoal, nós vamos iniciar algumas perguntas aqui. Quem quiser fazer algumas perguntas, vou buscar aqui no chat. A primeira pergunta foi da Márcia Cris. A Márcia Juliana, nossa ex-aluna, também é acupunturista, terapeuta veterinária, né? Ela pergunta assim: boa tarde, professor, tudo bem? Com o uso da acupuntura nos acupontos, junto com a ozonoterapia, os equinos se adaptam? E o tratamento é realizado junto, na mesma sessão? Ozônio e acupuntura. Ozonoterapia. Sim,
fantástico. O uso da ozonoterapia é até uma técnica que o professor João, nós estamos vendo aqui para fazer uns trabalhos, e a ozonoterapia ela é muito usada quando até o animal vai fazer provas, né, e coloca ozônio para ter uma oxigenação, né, muito melhor. Então, o que o ozônio faria? Você faria o agulhamento, colocaria ozônio, né, você colocaria cúpula ali para ajudar na oxigenação maior, para que você tenha uma maior rede de vasos sanguíneos, você atraia para que você faça maior produção, tenha maior neurotransmissores, né, e a parte neuroendócrina. Então, essa rede de vasos maiores causada pelo agulhamento e também pela ozonoterapia, que vai atrair, vai melhorar essa oxigenação, você terá um resultado muito melhor. Esse é um trabalho que nós tínhamos comentado, eu, o professor João, né, que tem muita coisa, fala assim, como nós finalizei ali dizendo que parte científica, técnico-científica, então é muitas coisas ainda para serem desenvolvidas. Pode ser feita também a ozonoterapia na hemocultura, que ainda não fiz, mas farei, nós faremos. Pode fazer a hemoterapia, o próprio sangue, né, você ozonizado, você colocar nos acupuntos, para ver quais são os melhores resultados. João? Sequência aqui. No caso da eletroacupuntura, qual a carga que colocamos e como escolhemos qual a carga utilizar? Tá, a eletroacupuntura, como nós colocamos ali, você vai elaborar se ela vai ser contínua, se ela vai ser mista, depende das ondas, então depende, você vai querer harmonizar o local, se você vai querer tonificar, né? Então você escolherá que tipo de ondas que você quer, se ela é contínua, se ela será mista, será alternadas, se é de meio hertz, ou se você fará de 50 hertz, de meio hertz a 5 hertz, você usa para você harmonizar. Acima de 5 hertz até 80 hertz, você tonifica essa região. Então, depende para qual situação, né, para que você queira, para que você faça melhor a ascendência dessa energia, né, ou se você quer só que harmonize primeiramente. Geralmente, o primeiro tratamento eu faço uma harmonização, para que o segundo ou terceira sessões eu já tonifique, caso haja necessidade de tonificar essa região para maior recrutamento até de fibras musculares, mastócitos, a rede vascular. Então, há uma variação muito grande, depende de qual patologia está incidida no paciente, para querer melhorar. Ok, Cris, tem mais uma pergunta aqui. Na hemopuntura, para a sedação do animal no transporte, quanto tempo dura? Vai durar 3 horas, 3 a 4 horas. 3 a 4 horas? Então é melhor, pelo menos para que você faça o transporte um período assim de 3 a 4 horas, né? Então, mas você evite o animal ficar sedado e até se machucar, porque ele não vai perder a consciência, né? Então tem toda a parte proprioceptiva está ativa, né? Então a questão é que ele está situado no local, no ambiente. O animal já sedado, né? Então ele pode se machucar pelo próprio transporte, mexer, né? Então, e com isso ele causar alguma lesão aí nos membros torácicos ou pélvicos. Beleza, Cris, tem mais uma pergunta aqui da Isabelle. Ela pergunta: é possível utilizar aromaterapia também para estimular os acupontos? Ah, sim, você pode também. Você pode usar em termos de... mas assim, aroma não, é mais a parte sensitiva dele. A aromaterapia será para você ativar, melhorar o animal por um todo. Porque a acupuntura, ela depende em animais, totalmente diferente do ser humano, que o ser humano depende das cores,
até o animal, assim, se você colocar cores diferentes no ambiente, ou se você até fazer um vestimento, um equino, aquelas plantas, tá? Isso vai proporcionar até melhor ingesta alimentar, hídrica, que ele tem cores que são calmantes, então isso vai também influenciar até o próprio ambiente que você colocar, até o próprio estábulo, na baia que ele esteja, dependendo da cor que você coloca. O aroma também trará isso, mas a parte sensitiva, olfativa, trará uma aromaterapia de tranquilidade no ambiente. Igual a parte de fitoterapia, você usa, asperge no ambiente para também trazer tudo, e como em nós também. Algum ambiente que esteja com uma energia não muito boa, né? Então, com as vibrações mais baixas, você asperge fitoterápico, trará pela sua aspersão, pela sua inalação, você terá uma tranquilidade, não irá confortar o cérebro. Mesma coisa para os animais. Então, a aromaterapia seria a maneira da parte olfativa, não no acupuntura. Cris, tem mais uma pergunta aqui da Márcia. Ela pergunta o seguinte: no caso da sangria, que o senhor citou na palestra, pode ocorrer, acho que, de realizar outros pontos Ting na inflamação? Acho que ela quis dizer estimular outros pontos Ting na inflamação, e no mesmo membro, devido a passar outros meridianos próximos? Quer dizer que pode estimular outros pontos Tings na inflamação e no mesmo membro devido a passar outros meridianos próximos? Se pode fazer isso, porque dependendo, o membro assim, anterior, né, o membro torácico, o membro posterior, tem os pontos Tings. Então você pode, dependendo do estômago, da vesícula biliar, você pode fazer mais pontos Tings, você vai saber certinho a localidade, né? Eu vou te passar aqui, isso eu acho que mostrar. Cris, outra pergunta aqui: quais são os pontos que devem ser evitados na fêmea gestante, que estimulam as contrações? Vasoconcepção. Concepção deve ser em mais gestantes. Tá? Você vai estar onde estará mais carga, onde puxa mais energia. Igual um animal debilitado, não se pode usar esses pontos do vasoconcepção, passa-se a parte abdominal, né, porque atrairá muito mais energia. O VC4, VC6, são pontos que realmente puxam mais energia. Então, quando o animal está debilitado, não é ideal você fazer esses pontos. Pode prejudicar ainda mais o quadro de saúde desse paciente. Então, como a Márcia perguntou, no membro pélvico, nós temos aí os pontos Tings, os meridianos da bexiga, da vesícula biliar, do estômago, então, mas eles são diferenciados. Então, o sangramento, se você fizer na vesícula biliar, você não irá interferir no meridiano da bexiga. Tá? Então, teria que fazer pontos Tings, sangrar cada ponto, para que você tenha uma melhor desobstrução desse meridiano, desse canal. Então, cada canal, eles estão um todo mais únicos. Né? Então, eles se juntam, né? Como coloquei na parte que é o sistema linfático e o sistema nervoso. Eles são um todo, mas cada um é único, cada meridiano é único. Então, para que você tenha essa desobstrução, dependendo de uma patologia, você terá que desobstruir, fazer a sangria desse meridiano. Tá? Como do membro torácico esquerdo, nós fizemos no ponto Ting, está lá o meridiano do fígado. Então, não foi usado do pulmão. Então, há uma diferenciação em termos energéticos. Tá? Então, há uma seleção de cada ponto. O Cris, tem mais uma última pergunta, então, para nós finalizarmos, né, a palestra de hoje. A Camila Santos pergunta: a acupuntura é eficaz na melhora de cólicas no equino? Trouxe muito, eficaz e muito mesmo, né?
Em cólicas, aí tem pontos essenciais para isso, para que você melhore até a motilidade, né, intestinal, que você, além, logicamente, de você fazer o animal andar, você vai ajudar a movimentar. Como que estão relacionados com a questão energética do sistema sangue-fu, vísceras e órgãos, tem pontos específicos para isso. A parte do estômago, ciclo biliar, próprio vaso de concepção, os pontos chus, os pontos dorsais. Ok, Cris. Então, pessoal, obrigado, né, primeiro ao professor Cristiano por essa disponibilidade aí de vir, né, trabalhar aqui, ajudar-nos nos tratamentos, na resolução dos casos clínicos aqui da Fazenda São Francisco, Centro de Equitação e Ecoterapia Cavogari. Obrigado a todas as pessoas que participaram, né, dessa palestra, que nos ouviram. Nós estamos ainda aprendendo a mexer nas ferramentas, a nossa primeira live pelo YouTube. Então, de coração, né, fica aqui o meu abraço, um agradecimento especial aos meninos do Grupo GEC que trabalham nos bastidores muito, né, preparando certificados, organizando folders. Gratidão por esse grupo maravilhoso. A professora Daniela está sempre disponível aí com a termografia e com todo o seu conhecimento clínico, nos auxiliando. Então, o GEC agradece de coração, a Fundação Educacional de Andradina agradece a presença de todos, e daqui a 15 dias teremos mais uma outra palestra, né, que nós iremos falar sobre do grupo de estudo, a residência, o caminho para a residência na medicina veterinária e mestrado. Então, é um caminho para muitos estudantes que pretendem fazer residência na clínica e na cirurgia de equinos, a experiência de 2 ex-residentes, mestrandos hoje, e ex-alunos do grupo de estudo, que vão mostrar o caminho para vocês, e quem quiser entrar no mercado de trabalho do equino por esse meio da residência. Ok? Então, gente, a hora mais triste é a hora de desligar. Nós vamos encerrar a live aqui, e obrigado de coração. Até a próxima, se Deus quiser. Obrigado, Cris. Parabéns. Muito boa essa palestra. Gostamos muito. Eu que agradeço muito ter participado, tá? Para todos. Então, eu digo para todos, fiquem na paz, boas energias para todos vocês, tá? Fiquem com Deus. Abraços. Abraços. Tchau, pessoal. Vou estar encerrando aqui.